Olá, rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é um herói ou vilão, com o nosso participante talvez um herói ou talvez não um vilão, Dave Jones. Eu acabei trazendo esse tipo de vídeo semanas atrás e muitas pessoas gostaram, alguns não gostaram e alguns vieram nos comentários me dizer que o Jack, que foi o nosso primeiro participante, caso você queira conferir, tem o card aqui em cima, certo? Vieram me falar que o Jack em questão, ele não era um herói, que ele era um anti-herói. Pois bem, diversos personagens não podem ser classificados exatamente como herói ou como vilão, realmente. Por quê? Por causa que as ações que eles acabam fazendo vão classificar eles como anti-herói. Só que numa classificação rápida, dividindo entre vilão e herói, muitas pessoas vão acabar classificando Jack como um herói, quando na verdade ele pode ter sido um vilão em Piratas do Caribe. Mas esse é o assunto daquele herói ou vilão, e nesse caso, o que eu convido vocês dessa vez é para estar analisando os eventos que estão ao redor das histórias por trás do Dave Jones. E nesse caso, o assunto do vídeo de hoje é um herói ou vilão com o Dave Jones, mostrando que talvez ele não seja um vilão, ele seja um herói, ou um herói incompreendido. E considerando que eu vou ter de analisar os filmes e algumas histórias extras que nós temos do Dave Jones em questão, que também tem vídeo sobre isso aqui no canal, para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e zarpamos para o vídeo. Dave Jones, logo no início, ele já capitaneava o holandês voador. Ele possuía o seu navio e possuía as suas atribuições, ele tinha um serviço já fixo, ele já tinha tudo certo, quando simplesmente ele foi ludibriado. Mas por quem ele foi ludibriado? Pois bem, ele foi ludibriado pela deusa dos mares, a deusa Calypso, que se fez em forma humana e acabou enganando o coitado, falando que ela era o amor da vida dele e que ele era o amor da vida dela. Provavelmente essa parte de um ser o amor da vida do outro foi verdade, mas ela acabou utilizando isso para usar ele para fins que ela queria. Depois da deusa dos mares começar a falar um monte de coisa para ele, até o ponto onde ele se viu totalmente seduzido por ela, ele acabou sendo aconselhado a fazer um acordo com ela, onde ele assumiria um cargo novo. Esse cargo em questão seria a obrigatoriedade de levar almas desse mundo para o mundo dos mortos. Ele simplesmente vagaria os mares, esperando que os marinheiros morressem, esperando que as pessoas viessem a falecer, e assim que isso acontecesse, ele colocaria no seu navio, todas elas no seu navio, levaria até o mundo dos mortos e deixaria lá, para que elas pudessem ter o seu descanso final. Fazendo isso durante 10 anos. Certo? 10 anos. Ele poderia voltar à Terra e ver ela um único dia. Lembrando, se uma vez nesses 10 anos ele pisasse em terra, ele morreria, ele desapareceria instantaneamente. Após uma gigantesca lavagem cerebral, o Dave Jones acabou aceitando, porque ele realmente esperava que aquele único dia valeria muito a pena para ele. Ele fez o acordo e assim ele trouxe para si uma maldição, que fez com tudo isso que nós sabemos sobre o Dave Jones. Ele navegou durante 10 anos, 10 longos anos, sem poder chegar nem próximo da Terra, sem poder encostar na Terra. Ele viajou, ele navegou durante 10 anos convivendo com as melhores pessoas do mundo e com as piores pessoas do mundo. Todas elas presas por um tempo em um lugar, o navio dele, onde ele via as pessoas andando por ali, as almas andando por ali, e aí ele levaria para o outro lado, voltava, enchia o navio de novo, levava para o outro lado, voltava, enchia de novo, e esse evento nunca acabava. Durante 10 anos, todas as horas do dia da vida dele, ele acabou, ou melhor dizendo, todos os dias que ele tinha, que ele estava respirando, que ele estava ali, ele estava carregando pessoas mortas. Então passou o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E se para você já ficou um pouco agoniante ouvir esses números apenas, imagine uma pessoa que viveu 10 anos no mar. Não são segundos, são anos. E esses 10 anos ele passou esperando que naquele único dia ele chegaria em terra e ele veria ela na sua frente, e os dois poderiam estar juntos por um dia, para depois ele voltar por mais 10 anos e voltar um dia, e 10 anos e um dia, 10 anos e um dia, e sempre apenas um dia em terra. Naquele dia ele acabou vindo à terra, pisou na terra depois de 10 anos, sentiu a terra no meio dos seus dedos. Foi então que ele olhou e esperou, e esperou, e esperou, e esperou. Ele esperou no mesmo lugar que os dois haviam combinado durante um dia inteiro. Ou quase um dia inteiro, não é mesmo? Ele esperou até que o sol estivesse se pondo. Quando o sol se pusesse, ele não poderia estar em terra.
Foi então que ele voltou para o navio e percebeu que ela nunca viria. 10 anos eu me dediquei ao dever que me incumbiu. 10 anos eu cuidei daqueles que morreram no mar. E enfim, podíamos ficar juntos outra vez. E você não estava lá. Por que não estava lá? Ai, bobo, é minha natureza! Depois desses 10 anos no mar, ele sentiu uma angústia tão grande que o seu coração chegava a doer. O símbolo do amor, o coração dele, começou a doer. E a única coisa que ele poderia fazer para que ele não tivesse mais que sentir a dor do amor foi simplesmente arrancar o seu coração, trancar em um baú e esconder o baú de todos. Lembrando, não faça nada disso em casa. Mas a sua cabeça ficou tão atormentada por esses 10 anos no mar, esperando um único dia em terra e um único dia parado, quieto, no mesmo lugar, sem poder sair daquele lugar, esperando a mesma pessoa. A sua cabeça ficou tão atormentada que a única escapatória, a única fuga que ele conseguiu foi simplesmente tentar um troco. Tentar dar o troco nela, de uma forma que ela entendesse o porquê que aquilo aconteceu, o que ele sentiu, em resumo, o que ele sentiu em ficar parado ali, ficar preso a uma única situação por causa de toda uma maldição. David Jones então encontrou o livro ou Jornal dos Mares Antigos. Ele descobriu que ali dentro existiam diversos feitiços, e assim ele corrompeu ainda mais o seu espírito, aprendendo cada uma das magias mais obscuras, mais perigosas que existiam. Ele aprendeu todas as magias, até mesmo as magias de estar controlando criaturas marinhas. E foi assim que ele encontrou o seu segundo amor, podemos dizer assim. Considerando que ele só poderia ir em terra a cada 10 anos, a única presença que ele tinha no navio era a presença dos homens. E se você é apegado a animais de estimação, você sabe que você não consegue ficar longe de um bichinho para você chamar de seu. Só que ele passou uma vida inteira no mar, e toda vez que ele ia em terra, ele tinha o carinho, ele tinha amor, ele tinha paixão, ele tinha pessoas que gostavam dele. Foi então que ele resolveu controlar uma criatura marinha, e essa criatura marinha ele acabou utilizando para outros propósitos depois. David Jones acabou aprendendo a controlar as criaturas marinhas. Ele aprendeu a controlar o Kraken, e no Kraken ele botou todo o amor que ainda existia dentro dele. Ele amou aquele cefalópode, assim como você deve amar o seu cachorrinho, o seu gatinho ou qualquer outro animalzinho de estimação seu. Ele tratava aquele bicho como se fosse seu próprio filho. Talvez ele tenha sido um dos primeiros pais de pets do mundo, mas ele estava ali, apaixonado pelo seu bichinho de estimação. Ele utilizou o Kraken para estar se vingando da Calypso, e isso você vai saber melhor vendo o vídeo que tá aqui no card, certo? Só que depois que isso aconteceu, depois que tudo isso aconteceu, depois que ela foi presa, ele percebeu que ainda amava ela. E o simples fato de ver ela presa, sofrendo, fez com que ele ficasse mais sofrido ainda. Ele se corrompeu, porque independente de qualquer ponto do oceano, ele sentia a morte da pessoa acontecer. Ele sabia que a pessoa estava morrendo, ele sabia o sofrimento que a pessoa estava passando. Ele sentia todos os mares, o que acontecia nos mares, ele sabia e sentia. Foi então que ele começou a fazer acordos. E dessa forma, nos acordos, as pessoas tinham que se aproximar dele, pedir a oportunidade para ele e também oferecer alguma coisa em troca. Só que uma das coisas que ele acabou trazendo para esse contexto foi anos servindo no navio dele, para ele saber que a pessoa estava ali fazendo por merecer. Ah, te dei aquilo, mas ó, tu pode fazer isso aqui, tu pode estar resolvendo, tu pode estar pagando pelo que tu fez. Já que não adiantava dinheiro, não adiantava bebida, não adiantava comida, não adiantava nada, porque ele viveu com sede, viveu com fome, viveu com diversos problemas, e além disso ele não tinha onde gastar dinheiro, não tinha o que pagar, não tinha como pagar. A única coisa que dava para alguém pagar para ele eram anos de servidão no seu navio, anos trabalhando no seu navio. David Jones então começou a fazer acordos, onde ele deixava uma pessoa viver por mais tempo. Ele dava a chance da vida para a pessoa. A pessoa morreu, ela não teve culpa de morrer. Então, assim como ele não teve culpa de ser preso naquele navio, ele tentava dar a chance que ele não teve. Ó, tu pode viver, tu pode ir em terra, tu pode fazer o que tu quiser, mas depois desse tempo, tu vai ter de voltar e trabalhar 100 anos no meu navio. E era um acordo excelente. Para quem tinha morrido sem querer, aquilo ali era perfeito. A pessoa vivia por mais tempo e voltava para trabalhar. Tanto que muitas das pessoas que viviam ali naquele navio
adoravam trabalhar naquele navio. O Pacífico, o Mako, o Angler, diversos dos piratas ali adoravam trabalhar naquele navio. Só que mesmo prestando esse serviço para os mares, mesmo prolongando a vida de diversas pessoas, o Davy Jones teve um pequeno problema. Por mais que ele sentisse a alma de cada uma das pessoas e visse o quão pura ou impura era aquela pessoa, ele acabou fazendo um acordo, e esse acordo foi decisivo para que ele morresse. Um garoto que estava se afogando, enquanto puxava o seu navio que estava afundando, ele invocou o Davy Jones. E quando ele invocou o Davy Jones apareceu, resgatou o garoto e de certa forma lhe deu vida por um tempo. O garoto naquele momento fez um acordo com o Davy Jones, onde ele oferecia trabalhar no holandês voador, assim como todos os outros ofereceram, em troca de duas coisas. Primeiro, que ele continuasse vivo por mais 13 anos, e além disso, que Davy Jones trouxesse o seu navio de volta das profundezas que tinha acabado de ser queimado. Davy Jones olhou para a alma daquele garoto e imaginou que o garoto fosse puro o suficiente. Davy Jones olhou para aquele garoto e percebeu que a sua alma era como a de 100 almas juntas. Ele resolveu dar o que o garoto queria. Trouxe o seu navio de volta e até enfeitiçou o navio, até trouxe uma coisa a mais pro navio. Para que o garoto ficasse feliz, para que o rapaz ficasse feliz, ele fez com que aquele navio fosse o navio mais rápido dos mares do Caribe. E sim, eu tô falando do Jack e do Pérola Negra. Acordo fechado, tudo certo, só que 13 anos depois, quando Davy Jones foi tentar cobrar a dívida, o garoto simplesmente tentou matar Davy Jones. Ele rastreou onde estava o coração, colocou uma pessoa infiltrada dentro do seu navio para roubar a chave, conseguiu o coração, conseguiu a chave e estava prestes a acabar com Davy Jones. Com isso, o rapaz em questão fez com que não os piratas conseguissem, mas a Companhia das Índias Orientais conseguisse o coração e a chave do baú de Davy Jones. Isso fez com que aquela criaturazinha, o animal de estimação, uma das maiores paixões da vida do Davy Jones, fosse morta por ele mesmo. Agora que o Cutler Beckett, líder da Companhia das Índias Orientais, Lorde da Companhia das Índias Orientais, tinha o poder da chave e do baú, ele mandou que Davy Jones matasse o seu bichinho de estimação. Coisa que Davy Jones fez com extremo pesar. Mas ele fez, ele foi obrigado a fazer. Davy Jones não tinha mais esposa, Davy Jones não tinha mais seu bichinho, Davy Jones era uma alma tão perdida quanto em qualquer momento, qualquer alma que ele carregou foi. Ele foi colocado em linha de frente para batalhar com aquele rapaz e com o navio que há 13 anos ou um pouquinho mais atrás ele acabou trazendo. E foi nesse momento onde o fim do Davy Jones começou. Ele batalhou com o máximo das suas forças, tentando ficar vivo, tentando ficar vivo, tentando ficar vivo, só que não adiantou. O garoto foi lá e conseguiu o baú. Ele conseguiu a chave, resgatou os dois, abriu, e durante uma batalha, quando Davy Jones estava para encerrar, estava sendo mandado a fazer coisas e ele estava fazendo exatamente aquelas coisas que ele estava sendo mandado, um dos tripulantes do Jack, o Will, acabou acabando com o coração de Davy Jones. Só que Davy Jones, horas atrás, havia conversado com a deusa dos mares em forma humana. Aquela mesma que ele acabou, aquela pessoa que ele fez aquilo. Ele viu a forma como ela estava sofrendo. Ele fez a visita, ele conversou com ela. E ele falou para ela que o coração dele sempre pertenceria a ela. Minutos depois, ou horas depois, ele viu ela ser libertada. Durante toda a batalha, ela estava presente, ele sentia sua presença. E naquele momento onde ele simplesmente teve seu coração perfurado, ele teve a sua liberdade também. Davy Jones olhou para o garoto que havia atacado seu coração, olhou para cima e caiu pela beirada. Quando ele caiu pela beirada, acredita-se que a sua alma, finalmente, tenha se unido com a alma de sua amada. E que neste momento, os dois vivem um lindo casal. E é por essa razão que talvez Davy Jones, que muitas pessoas dizem que ele é um terror, que ele é o vilão de Piratas do Caribe 2 e 3, talvez ele seja apenas mais uma vítima. Ou um herói entre as almas amarguradas que em algum momento iam partir para o outro lado. Mas Davy Jones disse não. Eu te dou mais um tempinho. Tu vai poder viver. Nessa questão, se mostrando um verdadeiro herói. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, certo? Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar para seus amigos. Lembrando, esses vídeos em questão, eles são puxando um outro viés, uma outra ideia, um outro ponto de vista. Então
Se quiser criticar, critica. Mas quem tá entendendo a ironia por trás das palavras vai entender que isso não é uma questão defendendo o David Jones, e sim apenas mostrando um outro lado, certo? Me siga nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, @cap.maicon, e dê uma conferida nos outros vídeos do canal, nas publicações lá do Instagram, e vem fazer parte dessa comunidade, certo? E até o próximo dia onde eu postarei um vídeo trazendo uma outra visão de um personagem que todo mundo ou condena ou ama, e inverter esses papéis não tira os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo e tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai errar.